Vamos lá para a nossa terceira questão. Nessa questão ele fala que esses dois pares ordenados são iguais. Bem simples. Para dois pares ordenados serem iguais, é obrigado que eles tenham a mesma abscissa e a mesma ordenada. O x do primeiro tem que ser igual ao x do segundo. Então, 3x mais 1 tem que ser igual a 7. E o y do primeiro tem que ser igual ao y do segundo. E, ao mesmo tempo, 2x menos 3y tem que ser 1. Aí aqui eu encontro o valor do x, substituo aqui e vou encontrar o valor do meu y. Aí eu vou ter 4, passo para lá, fica menos 3. O y vai ser 1. Então, o x igual a 2 e o y igual a 1, item C de casa. É o meu ponto, tá certo? É o meu x igual a 2 e y igual a 1. Morreu. Bom, pessoal, nossa quarta questão. Vamos lá. Ele diz aqui na questão que esses três pares ordenados foram retirados do conjunto do produto cartesiano A vezes A. E ele afirma que esse A vezes A tem 36 elementos. Ora, isso aqui quer dizer que eu vou formar pares ordenados tirando o x do A e o y também do A. Então, o número de elementos de A vezes A é só multiplicar o número de elementos do primeiro, para obter, pelo número de elementos do segundo. Mas como o número de elementos de A vezes A é 36, aí eu tenho que ter dois números que o produto é 36. A gente sabe que é 6, né? Mas se você quiser, pode fazer NA vezes NA fica NA ao quadrado, ok? E passa esse quadrado para cá como raiz, e a raiz de 36 é 6. Então, quer dizer que o conjunto A tem 6 elementos. A vezes A tem 36 porque eu vou formar pares ordenados. Eu vou formar 36 pares ordenados. Como o primeiro conjunto tem 6 elementos, o segundo conjunto também tem 6 elementos. Peraí, tá para cá. Tá? Peraí. Esse primeiro conjunto tem 6 elementos. Esse segundo conjunto também tem 6 elementos. Ok? Então, o produto cartesiano vai ter 36 elementos. Vão ser 36 subconjuntos. Certo, pessoal? Bom, mas aí é que tal? Eu vou tirar o x do A e o y do A. Como eu estou tirando, esses são só 3 pares ordenados que ele colocou, mas ao todo são 36 pares ordenados. Cada par ordenado desse vai ser um elemento de A vezes A. Então, o conjunto A, eu vou tirar, nesses pares ordenados, eu tiro o x do A e o y também do A. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo que eu usei para o x 1, 2, 5. Eles foram tirados do A. E também eu usei para o y, que também, para o y foi retirado para o y elementos do conjunto A também. E para o y eu usei o 3, o 4 e o 6. Então quer dizer que aqui também vai ter 3, 4, 6. Preste atenção que eu não sou obrigado a apresentar os elementos em ordem crescente, não. Apesar de ficar mais bonitinho, mais elegante, tá? Mas eu não sou obrigado, não. Então, esses 3 eu tirei, foram os x utilizados, que eu sei que saíram de A. O 3, o 4 e o 6 também saíram de A, porque o y também sai de A. E a questão quer saber quanto é a soma dos elementos desses 3, a soma dos elementos do conjunto A. É só eu somar o total aqui. Aí eu somo, dá 3, 6, 10, 15, 21. A soma dos elementos de A, 21, item D de dado. Ok? E para finalizar, pessoal, essa primeira parte, tá certo? A gente precisa ver agora a relação. Bem tranquilo mesmo. Olha para cá, ó. Se eu colocar dois conjuntos, tá aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. 1, 2, 3. E usar 4, 5. Eu já mostrei para vocês que A vezes B é o conjunto formado por todos os pares ordenados, tirando o x do primeiro e o y do segundo. O x sai do A, o y sai do B. Então eu vou ter, como o A tem 3 elementos, o B tem 2, ao todo eu vou ter 3 vezes 2, 6 pares ordenados, que são 1 e 4, 1, 5, 2, 4,
2, 5, 3, 4, 3, 5. Esses são os pares ordenados que formam o produto A vezes B. O que é que a gente chama de relação? Qualquer subconjunto. O que é uma relação de A em B? Qualquer subconjunto desse produto A vezes B. Por exemplo, eu posso lhe dar uma relação, tá certo? Uma relação, um subconjunto daqui. Eu posso pegar só o par ordenado 1 e 4. Posso pegar o par ordenado 1, 4, 1, 5. Tá? Isso é uma relação que eu chamei de R1. Adriano, quais pares ordenados eu vou pegar? Aí quem vai dizer é a questão. Tá certo? Eu vou já fazer exemplos para vocês, inclusive que caiu na UES, que ele me dá uma regra para eu descobrir quais pares ordenados eu vou escolher. Ok? Mas assim, ó, eu poderia pegar os pares ordenados, o par ordenado, sei lá, 3, 4 e 3, 5. E além disso, pegar 1 e 4. Pessoal, eu quero que vocês façam subconjuntos daqui. Cada subconjunto desse vai ser uma relação. E uma pergunta, tá certo, que pode ser feita aqui, bem simples, é o seguinte: quantas relações eu poderia formar? Quantas relações de A em B eu poderia formar? É simplesmente você me dizer quantos subconjuntos eu consigo formar daqui. Aí eu quero que vocês voltem para o início desse vídeo e lembrem que o número de subconjuntos que eu consigo formar é 2 elevado ao número de elementos. Então, se aqui eu tenho 6 elementos, quantas relações eu consigo formar de A em B? Tá certo? O número de relações que eu consigo formar de A em B, relação de A em B, é qualquer subconjunto que eu tiro daqui. É qualquer subconjunto que eu forme a partir desses elementos. Como são 6 elementos, 6 pares ordenados, e eu quero formar subconjuntos com esses pares ordenados, é só fazer 2 elevado ao número de elementos, tá? No caso, 2 elevado a 6, que vai dar 64. Eu consigo formar 64 subconjuntos a partir de A vezes B. E cada subconjunto desse é uma relação. Inclusive, eu vou ter um dos subconjuntos aqui, que é o vazio. É uma relação de A em B. Qualquer subconjunto que eu tire de A em B, tá certo? É uma relação. Agora, a gente não vai fazer isso de qualquer jeito. Ele tem que especificar.